Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor André, responsável pelo treinamento de QGIS básico. E agora a gente vai dar início ao módulo 3, que é o módulo de edição vetorial básica. Esse módulo, diferentemente dos dois primeiros que a gente viu, né, ele é um módulo mais prático. Os dois primeiros foram módulos mais teóricos, né, que a gente nem precisou abrir o software. Agora sim a gente vai abrir o software, né, e começar a praticar, né, começar a criar dados espaciais, né, começar a criar camadas vetoriais, né. Mas antes eu queria passar algumas boas práticas de geoprocessamento, né, e fazer algumas configurações básicas no nosso QGIS também para a gente trabalhar com mais segurança, né, e todo mundo trabalhar mais ou menos na mesma área, né, com os insumos que a gente vai precisar também. Então a primeira parte, né, desse módulo 3, né, eu queria dar algumas dicas para vocês, né, sobre a criação de pastas. Isso aqui é uma coisa bem pessoal, né, vai de cada um, né, mas eu posso deixar, né, um conselho aqui para vocês, é que quanto mais organizado for as nossas pastas com os projetos que a gente for trabalhando, né, melhor e mais rápido e prático vai ser também para a gente consultar essas pastas caso a gente precise no futuro. Né. Então, eu costumo muito trabalhar na nuvem, né, eu coloco meus projetos na nuvem porque eu posso, né, ter acesso de qualquer computador, né, que tenha o software, logicamente, né, de qualquer lugar que eu tenha acesso à internet. E eu gosto de sempre fazer uma pasta com cada projeto que eu vou fazer, né, coloco a data também relativa a esse projeto na pasta, e dentro dessa pasta desse projeto, né, eu vou colocando as minhas subpastas, né, crio outras pastas com o banco de dados que eu utilizei. Se por acaso eu tiver utilizado alguma imagem, algum mapa, eu coloco lá também. Se por acaso eu tiver utilizado alguma planilha, eu crio uma pasta e coloco. Se por acaso eu tiver feito mapa, né, tiver feito um layout para entregar, eu ali também coloco. E outras pastas, né, que porventura, né, outros dados que eu precisar, né, se eu tiver utilizado um arquivo, né, proveniente do Google Earth, né, com extensão KML ou KMZ, eu crio também uma pasta e coloco ele lá, né, com um objetivo de me organizar, né, e facilitar eu encontrar o que eu estou procurando no momento. Tá? Então, para a gente começar, né, então assim, eu vou utilizar o meu modelo de organização, né, isso aí não é um padrão, né, cada um pode utilizar da maneira que ficar mais fácil, tá? Mas a gente vai fazer mais ou menos dessa forma. Eu vou vir nos meus documentos, vou pedir para criar uma pasta, treinamento, QGIS. Dentro do treinamento QGIS, eu vou colocar o módulo 3. Então, tudo que a gente fizer nesse módulo 3, a gente vai colocar aqui nessa pasta. Pois bem, pasta criada, eu vou passar para vocês algumas dicas de utilização do mouse. Não sei se todo mundo conhece, né, esse botãozinho no meio do mouse, no centro dele, né, chamado scroll. Esse botão, se a gente empurrar ele para frente ou para trás, no geoprocessamento ele vai fazer a função do zoom, né? Então quando eu empurro ele para frente ele me dá um zoom in, quando eu volto, empurro ele para trás ele me dá um zoom out. E a gente tem também a possibilidade de apertar o botão como se eu fosse clicar, né, no botão direito ou esquerdo do mouse. Eu consigo também clicar nesse botão do scroll central. Esse movimento de apertar esse botão central, eu consigo mover a minha área de visualização no meu projeto. Então é uma dica assim, muito valiosa, porque a gente ganha muito tempo, né, para não precisar ficar trocando de ferramenta toda hora que eu precisar me adequar na minha área do projeto. Né? Então essas dicas são super valiosas aí, né, tanto trabalhar a escala de zoom, como trabalhar também aonde que eu for apertando para me direcionar na área que eu estiver trabalhando. E a gente agora, né, vai abrir o QGIS, o meu está aberto aqui, e a gente vai criar um projeto. Então eu vou vir na minha pasta aqui do QGIS, e eu vou criar um projeto chamado módulo 3, e vou salvar ele aqui dentro. Então
Então, como acontece no Word, né, no Excel, né, nos documentos Office, toda vez que a gente salva, fica renomeado aqui em cima, né, então eu sei que já está salvo. E aqui eu tenho o meu QGIS aberto. Né. O QGIS, gente, ele precisa, né, vocês lembram na aula do módulo 1 que eu disse que a gente precisa de algum insumo para trabalhar, porque se eu abrir e ficar com essa tela em branco aqui, eu não consigo tirar quaisquer conclusões em cima dela. Né? Então eu preciso de algum insumo para eu trabalhar. Eu tinha dado o exemplo para vocês que o insumo poderia ser um mapa, ou poderia ser um produto vindo do funcionamento remoto, né, imagem de satélite ou uma foto aérea, ou ele poderia vir de campo, né, através de dados de GPS. Né? No caso aqui, a gente vai utilizar uma imagem de satélite para nos ajudar a fazer esse processo de desenho, né, esse processo de treinamento aqui no QGIS. Como é que a gente faz para colocar uma imagem de satélite? A gente vai dar uma explorada aqui nessa barra do navegador, né, creio que vocês estão abertas como a minha, né, que abre meio que o padrão, o default dele, mas se não tiver, a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima dessa barra aqui de ferramentas, né? Se a de vocês não tiverem parecidas com a minha, fiquem tranquilos, né, que isso aqui é configurável, a gente coloca e tira a ferramenta ao nosso bel prazer, né? Então não se preocupem com a quantidade de botões aqui, né? O que a gente for precisar, eu vou pedir para a gente ir instalando no decorrer do nosso treinamento. Então a gente vai clicar com direito, né? Se por acaso a pessoa não tiver, aqui, ó, navegador do painel, ele vai sumir, clico com direito de novo, navegador do painel, ele volta a aparecer. E dentro desse navegador do painel, a gente tem essa parte aqui, ó, XYZ Tiles. O de vocês deve estar em branco, né, o meu que já tem alguns, mas vocês podem ver que eu só tenho o Google Ruas, e eu vou colocar aqui o Google Satélite. Né, como é que eu faço para colocar esse satélite, essa imagem de satélite do Google? Primeiramente, eu vou clicar com o botão direito em cima do XYZ Tiles e vou pedir uma nova conexão. E aqui eu vou colocar Google Satélite. E aqui, gente, eu vou colocar esse link lá no módulo de vocês, né, na pasta do módulo 3. Então aqui eu vou vir aqui, vou copiar esse link. Né, se eu tiver qualquer espaço, qualquer coisinha que isso vai trazer prejuízos, né, então assim, gente, copie exatamente do jeito que estiver salvo lá no módulo 3 de vocês, e a gente vai colocar aqui no espaço da URL. A gente não precisa de mexer em nenhum tipo de configuração, e eu vou dar um OK. Depois que eu fizer isso aqui, o meu Google Satélite, que eu acabei de configurar, ele vai aparecer aqui. Se os de vocês não aparecer, né, depois do OK, com certeza é problema na URL, né? Deve ter ficado um espaço anterior ou posterior à URL, é só tirar esse espaço, né? Ou um ponto, qualquer caractere a mais ou a menos, também interfere. Né? Então é só fazer essa parte aí, né? Refazer o processo que vai aparecer. E eu venho aqui e jogo ele para cá. Então ele vem aqui para mim, né? E agora eu tenho a imagem do Google de satélite para a gente poder trabalhar, né? Já tenho um sumo para a gente poder trabalhar. Aqui, gente, como eu não sei, né, qual que é o datum e o sistema de referência que vocês trabalham aí, eu vou pedir para a gente colocar um para a gente utilizar no nosso treinamento, né, mas para frente aí, né, quando vocês já estiverem colocando a mão na massa, né, desenvolvendo seus projetos, procure saber qual que é o datum e o sistema de referência oficial, né, para vocês trabalharem dentro, né, do sistema de referências e do dado correto. Né? Então, como é que eu vou alterar? Porque aqui, né, ele vem para mim com o datum da imagem de satélite do Google. Né? Só que a gente vai trabalhar, né, no CIRGAS 2000, que é o oficial aqui da América Central e do Sul, né, do México para baixo, da América Latina, né, melhor dizendo. Então, a gente vem aqui nesse EPSG, clica, e aqui, né, vai aparecer uma série de referências, né, que eu utilizo. Né. A gente vai trabalhar com essa, que é o 4674, o código EPSG. Então, né,
se por acaso de vocês não tiver vindo, né, e não deve vir, né, porque creio que a maioria instalou o QGIS agora, a gente pode colocar o 4674, e a gente vai trabalhar com o Sigas. Né? Então aqui ele vai mostrar qual que é a área de abrangência, né, qual que vai ser a área com menor deformação, né, com o mínimo de deformidade possível, né, então a área de interesse dele, né, então pegando aqui do México para baixo, e a gente vai trabalhar também com o sistema de coordenadas, né, que é o sistema de coordenadas grau decimal, né, geográfico grau decimal. Então a gente vai dar um OK, né, e ele vai mudar um pouco a configuração para a gente aqui do mapa. Tá? Posteriormente, a gente inseriu a imagem de satélite, agora a gente vai instalar um plugin para a gente fazer pesquisa de coordenada geográfica dentro dele. Né? Como chama esse plugin e como é que faz para a gente poder ter acesso a ele? A gente vai vir aqui no complementos, gerenciar e instalar complementos. Vai abrir essa janela. E aqui eu vou digitar. Esse nome do plugin é Lat Long Tools. Clico uma vez nele e peço para instalar o complemento. Complemento instalado corretamente. Aí eu posso vir aqui e fechar. E vai aparecer para mim essa caixinha aqui com as ferramentas do Lat Long Tools. Né? Mas o que eu quero nesse início? Eu quero que a gente pegue um par de coordenadas para a gente trabalhar, né, todo mundo na mesma área. Né, que agora a gente vai, posteriormente, a gente já vai começar a fazer alguns processos de desenho. Então eu venho com essa lupa que tem essa pintinha vermelha no centro dela, e aqui ela vai me abrir essa janela aqui embaixo. Aí eu vou pedir para vocês colocarem essa par de coordenadas aqui. Ó. Eu vou deixar também esse par de coordenadas na pasta do módulo 3, lá onde a gente faz o treinamento. Eu tenho uma cola aqui, eu vou fazer um Ctrl+C aqui. E vou voltar para o meu QGIS, e aqui eu vou dar um Ctrl+V. Então aqui ele vai me pedir o Y e o X, né? Eu vou colocar aqui e eu vou e aperto essa lupinha com mais aqui, ó, ele vem e me marca. Então aqui, gente, eu peguei um ponto, que é o MASP, aqui em São Paulo, né, para a gente dar uma praticada, né, desenhar algumas coisas que a gente consegue ver, né, fazer essa parte visual, né, no nosso QGIS. Então aqui a gente fez, né, um processo de busca de coordenadas, né? Então essa ferramenta aqui ela é interessante para isso, né? Para todo mundo, depois que colocar esse par de coordenadas, menos 23,56 e menos 46,65, chegar aqui nessa mesma área. Tudo bem? Então agora a gente vai para essa parte de criar e editar uma camada de informação. Então assim, primeira coisa que a gente precisa entender, né, e saber que a gente vai fazer, vai criar essas 3 feições de linha, ponta e polígono, e a gente vai fazer também, né, além da criação, a gente vai configurar, né, o datum para os siglas que a gente está trabalhando, no 4674, o código é PSG, e também vai fazer uma configuração básica de tabela de atributos. Aqui, depois a gente vai conversar mais detalhadamente sobre essa tabela de atributos. Né, a gente vai criar um campo apenas, né, para a gente ver como é que faz a edição posteriormente. Né? Mas a tabela de atributos ela é o banco de dados da camada, né, e a gente consegue fazer outras inúmeras coisas com ela. Né? Mas no momento a gente vai apenas criar, né, um campo básico de texto e vai editar, né, para vocês verem como se faz esse processo de criação e de edição. Então vamos lá. Vamos criar primeiro uma feição de linha. Então eu vou voltar aqui para o meu projeto. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou identificar algumas ruas para eu poder desenhar. Aqui, gente, como eu não sei o nome da rua oficial, eu vou supor alguns nomes de rua, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou desenhar uma quadra
Né, pegar uma quadra aqui, que estou vendo que uma vem para cá, outra vem para cá. Deve ter uma quadra descendo para cá também. Deixa eu só identificar aqui. Aqui desce outra quadra e a gente fecha aqui, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para criar uma camada, né? No caso aqui, uma camada de linha dentro do nosso projeto? Eu vou vir aqui, ó, a gente pode vir nesse símbolo aqui, né, que é nova camada shapefile, ou então eu posso vir aqui, camada, criar nova camada shapefile. Vai me abrir essa janela. Essa janela, eu vou apontar aonde que eu vou salvar essa camada que eu vou criar. Eu venho nesses 3 pontinhos aqui. Aí eu vou lá nos meus documentos, treinamento, módulo 3. E aqui eu vou criar uma outra pasta que eu vou colocar de banco de dados. Os dados que a gente vai produzir. Clico dentro dela e aqui eu vou colocar logradouro. O nome da camada de linha que eu vou desenhar, que vai ser o logradouro. E aqui, gente, eu quero novamente salientar com vocês que, assim, se eu vou desenhar uma camada de logradouro, que é o que eu estou vendo, que são as ruas. Se eu estivesse vendo um rio e eu quisesse desenhar, eu não desenharia um rio na camada logradouro. Eu teria que criar uma outra camada, né, de hidrografia ou de curso da água para eu poder desenhar um rio. Tá? Se eu tivesse visto uma linha de trem, eu não poderia desenhar um logradouro, né, na camada logradouro uma linha de trem, mesmo que se eu colocasse um atributo linha de trem. Né, porque no software, no geoprocessamento, a gente sempre trabalha com essa camada de informação, e essa camada de informação ela tem essas singularidades. Né? Então a gente não mistura, não é só porque é linha, a gente vai colocar tudo junto e vai no atributos fazer essa desassociação, que é uma linha para outra. Né? Então o jeito mais fácil, o jeito mais prático e o jeito correto de trabalhar com geoprocessamento é assim. Então eu estou vendo rua, eu vou desenhar rua. Se eu estiver vendo rio, eu desenho rio. Se eu estiver vendo linha férrea, eu desenho linha férrea. Então cada uma numa camada diferente. Tudo bem? E dentro da rua, né, se eu quiser colocar se a rua é asfaltada ou não, aí sim eu coloco uma informação na minha tabela de atributos, né, onde que eu classifico essa camada que eu estou produzindo. Então, nesse logradouro aí eu posso colocar, o logradouro ele é oficial, não é oficial, ele é asfaltado, não é asfaltado, tem boca de lobo, tem sinalização, sim ou não. Aí eu estou trazendo informações para a camada logradouro, tá? Agora, eu não posso misturar logradouro com rio e com linha férrea, por exemplo. Então, cada uma tem que ser produzida numa camada diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. Né? Tendo claro, a gente salva aqui. Né? Então, consegui salvar a camada. E aqui também é importante para a gente identificar para o software qual tipo de feição que a gente vai trabalhar. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o string de linha, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com a feição de linha. E aqui, gente, vamos colocar só o nome, supondo que eu sei que a gente tem acesso a esse nome. Né? Então, eu coloquei o nome, que é o nome do logradouro. Aqui eu vou colocar aqui um dado de texto, tá? que aceita tanto texto quanto número, né? Os caracteres. E aqui a precisão, o comprimento. Né? Então, assim, eu não vou digitar nenhum nome com 80, eu posso até abaixar um pouco para 30, né? Que vão ser nomes menores que eu vou colocar aqui. Isso aqui, gente, se eu colocar 10, né, de comprimento e tentar colocar alguma informação com 11 caracteres, ele não vai me deixar. Né? Então, assim, isso aqui é muito interessante, a gente saber quais dados que a gente tem na mão, para a gente estipular esse comprimento aqui, porque depois que eu adicionar esse campo aqui, eu não consigo mais editar, eu não consigo mais mudar de 30 para 50, por exemplo. Né? Então, isso aqui tem que ser muito bem dimensionado para não ter um retrabalho de recriar um campo. Porque eu não consigo extrapolar o número de caracteres que foi convencionado colocar aqui. Tudo bem? Aí eu venho e coloco aqui. Né? Então, aparece para mim que a minha coluna vai se chamar nome, o tipo é um string, né, que é um dado de texto, e ele tem um comprimento de 30 caracteres. E eu posso dar um OK. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar. Então, logradouro, a camada que eu criei, ela me aparece aqui nessa lista de camadas. Eu clico uma vez em cima dela, para ela ficar selecionada, e eu venho nesse lápis aqui de cima, que é de alternar edição. Clico nele,
vai habilitar para mim essas ferramentas que estavam desabilitadas. Agora eu posso vir aqui, que é adicionar linha, e eu clico aqui, ó, clico aqui, aqui eu vou clicar com o botão direito, né? Aqui terminou essa primeira rua, eu vou clicar com o botão direito, e aqui vai aparecer para mim, né, o ID, que ele vai pedir, vamos colocar 01, né, que esse aqui, toda camada, esse ID é um campo obrigatório, né, então eu não preciso de colocar, ele já vem automático. E aqui eu vou colocar a rua, vamos colocar o número de instrumento musical, rua violão, por exemplo. E dou um OK. Vou desenhar agora essa segunda rua que vai vir, vou colocar aqui no final dela, até aqui. Clico, mais uma vez, e depois eu clico com o direito do mouse. Aqui eu vou colocar 02, aqui eu vou colocar a rua saxofone. Depois eu vou clicar aqui, e vou chegar aqui, clico de novo, direito, 03 aqui, e aqui eu vou colocar rua guitarra. E depois eu venho aqui, clico até aqui, direito, 04, rua bateria. Então, basicamente, né, nomes hipotéticos fictícios de instrumentos musicais, eu consegui, né, no caso, criar 4 ruas, né, cada uma com seu nome, né, e desenhando em cima de uma imagem de satélite. Terminado aqui, eu posso salvar a minha edição e eu posso terminar o processo de edição, né. Então aqui eu já parei de editar, agora que eu não consigo mais criar nenhum tipo de desenho mais, né, só realmente quando eu tiver com esse lapisinho aqui habilitado. Tá? Então aqui já está salvo a minha feição de linha, né? Então aqui eu desenhei as 4 ruas que eu gostaria de desenhar. Vamos lá, agora vamos trabalhar com a feição de ponto, né? O processo é o mesmo, né? Vamos fazer de novo aqui, né, de maneira bem prática e rápida. Vamos criar uma nova camada shapefile. Aqui eu vou novamente na nossa pasta, banco de dados, módulo 3, banco de dados, e aqui eu vou colocar ponto de ônibus, por exemplo. Aqui, gente, não é interessante a gente trabalhar com espaço, trabalhar com acento, nenhum tipo de caractere especial, né, porque como a gente trabalha com lógica de banco de dados, né, e criação de camadas, isso aqui pode trazer um problema para frente, né, de leitura, ou até de possivelmente corromper algumas camadas. Então, é muito utilizado no geoprocessamento a gente, ao invés do espaço, colocar um underline, tá? E a gente não trabalhar com acento, né, de nenhuma forma. Então, no caso, ponto de ônibus ficaria dessa forma aí, né? Ponto, underline ônibus, e um ônibus sem um acento circunflexo. Dou um OK aqui também. Aqui a gente vai trabalhar com ponto, e aqui a gente vai trabalhar com o nosso datum, né, siglas 2000, EPSG 4674, ok? Aqui vamos configurar um campo também, né, vamos colocar linhas que param, né, nesse ponto, né, isso aí completamente aleatório também. Vou reduzir o comprimento para 30 e vou pedir para adicionar. Vou dar um OK, né, então agora aqui para mim apareceu os pontos de ônibus, né? Agora eu venho e faço o mesmo processo aqui, e aqui eu vou pedir para adicionar os pontos. Então vamos imaginar que tem um ônibus que pare aqui, né? Então o ID 01, e quais linhas? Vamos imaginar que é a linha 3011, vou colocar uma vírgula aqui, 3012 e a linha 3013.
Ok. Vamos supor que eu tenho um ônibus que para nesse ponto aqui na rua, então eu coloco 02, e aqui já é um ônibus 2010, opa, perdão, 2010, 2011 e 2012. Vamos supor que eu tenho um ponto de ônibus aqui também, né? Então é o ponto 03, e aqui é o 1101, 1102 e 1103. Vamos supor que eu tenho um ônibus que para aqui também, que é o ponto 04. Aqui, vamos lá, é o 3512, 3513 e 3514, por exemplo. Então aqui eu criei os pontos de ônibus, né, cada uma com a sua informação, né, com quais ônibus que param em cada ponto. Tá? Logicamente eu poderia colocar outras informações, né, se o ponto é coberto ou descoberto, se existe luminosidade, né, no ponto de ônibus ou não, né, enfim. A gente pode explorar bastante as tabelas de atributo com as nossas informações. Terminei, novamente eu venho aqui no disquete, salvo, e aqui eu termino o meu ambiente de edição. Por último, vamos criar uma feição de polígono. Então, novamente eu venho na camada, criar nova camada shapefile. Esses três botõezinhos aqui. Aqui, gente, não digitem, né, aqui o polígono que a gente for criar e dar um OK, porque isso aqui vai numa pasta temporária que ele cria, né, na pasta temp que o QGIS tem, né, que é complicado a gente ter acesso a ele. Então, sempre vem aqui, e aqui você já mostra qual que é o caminho da pasta que você quer. E vamos colocar aqui uma área, pela que área for. Né? Então, a gente vem aqui, trabalha com polígono, a gente vem aqui, estabelece nosso dado de referência, né, o CIRGAS 2000, o sistema de coordenadas geográfico decimal, e a gente dá o OK. Então, vamos colocar tipo de área. Coloquei tipo de área, tipo underline área, né, novamente sem espaço e sem o acento. Vamos colocar 30 aqui também e vou adicionar esse campo. Dá um OK aqui. Então vamos lá. Agora eu clico em cima da área, que é a feição, né, que é a camada que eu quero editar. Clico aqui. E eu clico aqui em cima. Eu vou adicionar um polígono. Aqui, gente, se eu quiser desabilitar os outros dois aqui para não ter conflito, eu posso. Tá? Aqui no canto aqui, ó, a gente só está desabilitando as informações. Então vou pegar aqui, ó, bem basicamente, vou desenhar um polígono aqui. Direito, coloco uma mão aqui, tipo de área, eu vou colocar área verde. Aqui não tem problema colocar, né, só na criação do campo, aqui não tem problema eu colocar o espaço. Vou criar mais uma área aqui, anexar essa aqui, então eu vou pegar aqui, vou clicar aqui e clicar aqui, direito, 02, eu vou colocar área urbanizada. E, gente, vocês viram, deu um probleminha topológico aqui, né? Ou seja, a gente não pode trabalhar nem com sobreposição, né? Uma camada em cima de outra, né? Uma camada de formação em cima da outra, nem buracos, né? Isso aí depois a gente ajeita, né? Então, como a gente está nessa primeira parte de criação, né, não vamos se preocupar inicialmente, desculpe, Califone, inicialmente com essa parte topológica, né? Posteriormente a gente consegue corrigir esses defeitos aqui, no caso aqui o espaço, né? Não creio, deu uma sobreposiçãozinha pequena aqui também. Tudo bem, né? Então a gente vem aqui, salva, termina a edição. Então aqui eu tenho, né, as minhas camadas feitas, né, as camadas de logradouro, de pontos de ônibus e as minhas áreas, área verde e área urbanizada. Tá? E agora a gente vai começar a dar uma explorada, né, ainda nesse tópico, só voltando rapidinho aqui, ó, a gente está criando, né, e depois a gente vai
analisar as extensões, né, para depois a gente passar para a parte da edição. Por que eu criei esse ponto 2 aqui do analisando as extensões? Eu queria mostrar para vocês... eu fechei, perdi o caminho. Eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente... Vou só recuperar o caminho aqui do... Tá. Aqui é a pasta que a gente criou, viu, gente? Módulo 3, banco de dados. E aqui está tudo que a gente criou. Então, assim, vocês veem que a área que a gente criou aqui, a área verde urbanizada, ela me gerou 1, 2, 3, 4, 5 arquivos com o mesmo nome, né? Extensões CPG, DBF, PRJ, SHP e SHX. Eu queria conversar com vocês o seguinte, porque eu já me defrontei com essa informação, de falar assim, me passa a camada de área que você tem, a pessoa vai na pasta, pega somente esse arquivo shapefile aqui, né, SHP, recorta e cola numa pasta lá e manda para a pessoa. A pessoa que está recebendo só esse arquivo vai conseguir abrir o que a gente acabou de desenhar? A resposta é não. Então, para a camada área abrir, a gente precisa de todos esses outros extensões aqui, de todos esses outros complementos aqui, tá? Então, é só uma dica para vocês, né? Se por acaso existe uma maneira, eu vou ensinar para vocês de a gente fazer com que a gente exporte uma camada diretamente do software, né, que é mais seguro e não vai, né, correr o risco de vir faltando algum complemento. Mas se por acaso a pessoa quiser fazer isso diretamente da pasta do projeto, né, o software travou, sei lá, né, você está sem software na máquina e essa pasta está na nuvem, né, situações hipotéticas, logicamente, você consegue, né, pegar esses arquivos, né, todos eles, copia, cola numa pasta compacta e manda para a pessoa, né, a pessoa com software vai conseguir abrir lá no ambiente dela, tá? Então é só para vocês, né, ficarem atentos que esse arquivo SHP sozinho, ele não consegue levar, né, para quem você está querendo mandar esse dado, para que ele consiga abrir, né? Para ele conseguir abrir essa área que a gente desenhou, ele vai ter que abrir a SHP mais os outros 4 arquivos que vêm consigo. Tudo bem? Então, né, essa parte é uma parte só de lembrete para vocês, né? Para vocês, por acaso não tiverem acesso e não cometerem esse erro na hora de exportar uma camada. E agora a gente vai trabalhar com a parte de edição vetorial de atributos. Então, quando a gente fala de edição vetorial, a gente vai trabalhar diretamente com os desenhos, né? E a edição de atributos são as informações das tabelas. Tá? Então, rapidamente aqui, vou mostrar para vocês como funciona, fazer de uma a uma, como a gente começou com a linha, vou apagar todos e vou deixar a linha. Para eu editar, primeiro eu vou editar o desenho. Eu vou ter que clicar novamente em cima e vou clicar no lápis. Tá? Vamos supor que eu estou querendo editar essa rua aqui de baixo. Eu venho com essa ferramenta aqui de seleção, né, depois a gente vai dar uma analisada direitinho em qual ferramenta faz o quê, mas vamos pegar só isso aqui para a gente poder selecionar a rua, né, então a gente clica nela e clica aqui, e ela vai ficar um amarelo, tá vendo aqui, ó, diferente, né, das outras. E agora a gente vem nessa parte aqui, ó. A gente clicou nesse para construir, e agora a gente vem nessa aqui, para a gente trabalhar com os vértices. Quando eu clico nela, vou até apagar aqui, o que eu consigo fazer, gente? Eu consigo adicionar um vértice. Quando adiciono, eu clico na linha, né, apareceu o xizinho aqui, ó, e aqui eu consigo fazer com que essa linha ela tenha seu desenho alterado, tá? Então aqui, vindo na linha, eu consigo colocando os vértices que eu quero. Se por acaso falar assim, esse vértice aqui veio errado, eu não queria mexer com ele, clico, tá vendo que ele está diferenciado aqui, ele está com uma bolinha, clico uma vez nele e dou o delete, ele some para mim. Esse aqui também eu quero, clico uma vez nele, dou um delete, ele some. Esse aqui eu queria só mover, clico uma vez nele e arrasto para onde eu quero mover. Então, basicamente, quando a gente
faz uma alteração de linha, né? Vou até fazer aqui, que é interessante também. Está vendo que essa aqui não está conectando aqui, interessante seria conectar, né? Como é que eu faço? Clico uma vez nele e venho aqui, chego o mais próximo possível e clico para conectar. E aqui eles conectam. Então, a gente consegue, né, trabalhar com esses vértices dessa forma. Vamos fazer aqui de novo? Então, aqui ele não está conectado, né? Vou pegar aqui, ó. Aqui já apareceu para mim, clico nele, venho para cá, dou mais um clique. Está conectado. Então, quando a gente trabalha com linha, né, a gente trabalha muito com essa parte aí de inserir, retirar vértices, né, alongar ou reduzir a linha, né? Mais uma vez aqui, vamos trazer essa aqui para cá. E essa aqui para cá, por exemplo. Corrigindo alguns desenhos, tá? É mais ou menos isso, né? Então a gente consegue, né, trabalhar com essa parte de linha, né? Essa parte de colocar os vértices onde eles devem ser colocados, né? Para a gente poder ter o desenho mais fidedigno possível, né? Mais próximo da realidade possível. Ah, não, esse vértice está passando muito em cima das casas, trago ele para cá. Né? Então, a gente tem essa maleabilidade aí, né? De ou colocar ou retirar o vértice. Além de tudo, a gente pode modificar a posição desses vértices aí, né, para a linha ter o melhor sentido possível. Além disso, né, além de mexer no desenho, eu posso também mexer na minha tabela de informações. Vocês lembram que a gente colocou um nome para cada rua dessa aqui. Né? Como é que eu faço para ter acesso a esses nomes que eu coloquei? Eu vou clicar com o botão direito em cima da camada logradouro e vou vir aqui, ó, tabela de atributo. E aqui estão as ruas que a gente renomeou. Né? Desculpa, nomeou, né? A gente vai renomear agora. Rua violão, rua saxofone, rua guitarra e rua bateria. Vamos supor que a rua saxofone está errado. Ali é a rua baixo. Eu venho, como no Excel mesmo, clico em cima e faço a correção. Terminei de fazer a correção, eu venho aqui, salvo, e eu venho aqui e termino a edição. Então, tudo que eu fiz no desenho foi feito, foi corrigido, e tudo que eu alterei também na minha tabela de atributos, né, no meu banco de dados, foi feito. Como é que eu faço para saber se a alteração, principalmente o nome da rua, né, que a gente consegue ver, porque aqui no desenho fica mais difícil, mas o nome da rua vai ser fácil ver se realmente foi alterado de saxofone para baixo. Eu vou vir aqui e vou retirar essa camada do meu projeto, vou remover, e eu vou inserir ela novamente. Né? Então eu vou vir aqui, adicionar camada. Quem não tiver, mesma coisa, clica com direito aqui, ó, e é essa parte aqui, ó, gerenciar camadas. Gerenciar camadas. Clico aqui e eu venho para cá. Documentos, treinamento QGIS, módulo 3, banco de dados, logradouro. Venho aqui, abrir e coloco adicionar. Vai adicionar aqui para mim, e eu posso fechar. E agora eu venho aqui com direito, vou na minha tabela de atributos, e aqui a rua que era saxofone ficou salva com a rua abaixo. Se ficou salvo aqui, logicamente também os desenhos eles ficaram salvos. Tá? Então é uma maneira, né, da gente poder fazer essas alterações, né, tanto na parte dos atributos, quanto na parte dos desenhos. Tudo bem? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, isso aqui para mim aparece com um grau de hierarquia, né, as minhas camadas, a partir do momento que elas estão posicionadas aqui no meu campo de camada. Tá? Vamos supor, aqui tá difícil de ver os logradouros, eu vou pegar os pontos de ônibus, que estão maiores aqui, vocês conseguem ver? Né, as bolinhas aqui, tem uma aqui. Se eu pegar, segurar e jogá-la para debaixo da minha camada do Google, né, da imagem, ele não vai aparecer mais para mim, vai sumir. Por quê? Existe essa hierarquia, né, e na hierarquia o Google está em cima da camada de ponto de ônibus. Se eu quiser voltar a aparecer, eu coloco a camada por cima, né, e volta a aparecer os pontos. Então, né, se por acaso você não estiver vendo uma camada de formação, né, qualquer seja o motivo, né, é bom a gente dar uma analisada aqui e ver, né, qual que é a hierarquia dela. Né, se ela estiver embaixo de outras camadas, pode ser que uma camada esteja tapando ela. Então, a gente pega, né, a que a gente está analisando, a gente pode jogar lá para o da hierarquia,
Aí a gente não vai ter problema nenhum de alguma camada tapá-la, né? Então essa aqui ela vai ser sempre a primeira a aparecer para mim. Tudo bem? Então essa é a alteração que a gente faz nas linhas, né? Então a gente alterou os vértices, né? Altera a linearidade da linha, né? A forma da linha. Agora vamos mexer, né? Vamos editar os pontos, né? Como é que a gente faz a edição na camada ponto? Então, eu tenho os meus pontos de ônibus aqui. Vamos supor que eu tenha colocado um ponto de ônibus no local errado, né? Como é que eu faço para colocar no local certo? Logicamente, gente, não preciso, né? Porque esse ponto aqui, vamos supor que ele está do lado da rua errado, né? Ele não é desse lado, é do outro lado. Eu não preciso criar um outro ponto do lado de cá e depois apagar esse, né? Eu posso simplesmente modificá-lo, né, de lugar, né? Eu posso alterar a localização dele. Clico em cima da minha camada ponto de ônibus, clico aqui para abrir o ambiente de edição, e eu vou vir aqui, ó, ferramenta de vértice, a mesma coisa. Posso fechar essa janela, vou dar um zoom maior aqui, então eu vou pegar, vou clicar nele e vou trazer para o outro lado da rua. Ele já veio para cá. A gente pode fazer isso com outros também. Clico nele e trago ele para o outro lado da rua. Esse ponto aqui está muito deslocado, ele, na verdade ele é aqui, ó. Eu posso trazer, fazer com que eles tenham a localização precisa, né? Então, se a camada ponto, a alteração dela é mais local, né? Então, assim, eu mudo o ponto de lugar para o outro, né? Eu não consigo fazer muitas coisas além disso, não. Tá? E aqui é a mesma coisa. As linhas estão erradas, né? Então, venho com direito em cima de ponto de ônibus, tabela de atributos, vai abrir para mim, né, todas as linhas que eu coloquei. Vamos supor que essa linha 3013 parou de passar. Então, venho aqui, apago ela. Vamos supor que a linha 2010 também parou de passar. Apago ela também. Isso aqui, basicamente, né, a edição que a gente faz em Excel. Clicou, né, e a gente faz essa correção. Terminei de alterar, salvo, sair do ambiente de edição. Sair do ambiente de edição, eu já não consigo colocar informação nenhuma, né? Eu não tenho acesso, a não ser que eu volte a editar. Tá? É a segurança que o software dá para a gente, né, de não sair editando à torta e direita e modificando os seus dados sem a gente querer. Então, depois que eu fiz isso, né, eu posso fazer o mesmo processo. Eu venho aqui, removo a camada, volto com ela, ponto de ônibus, peço para adicionar. Se eu abrir a tabela de atributo, aquelas duas linhas que eu tirei saíram, e a localização, né, principalmente esse aqui, né, que eu mudei de lado aqui, né, que foi o primeiro, né, ficou também salva. Então, a alteração de ponto é basicamente dessa forma. Tá? Vamos fazer a alteração da área também, para a gente ver como é que funciona. Apaguei aqui os pontos, né, que a gente não está precisando deles com tanta emergência assim. Aqui, gente, vou pedir para vocês, com direito, habilitar para mim esse ferramenta de aderência, para a gente trabalhar com o polígono, por favor. A gente vai habilitar, vai aparecer para a gente esse imãzinho, tá? Eu vou habilitar na área, vou habilitar a edição e vou habilitar a aderência aqui, ó. Aqui eu vou pedir para todas as camadas, nesse botão ao lado aqui, né, configurando a ferramenta, todas as camadas, e aqui eu vou pedir para identificar os vértices dos polígonos. Deixo habilitado o vértice. Agora aqui, ó, eu posso, na mesma ferramenta, e agora a gente consegue corrigir. Essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela coloca um imã no vértice, né? Então, o que acontece? A gente não tem aqueles problemas que eu havia dito no início, né? Os problemas topológicos, né? O problema de buraco, de sobreposição. Se eu vim aqui salvar e sair do ambiente de edição,
a gente vai ver que a gente não tem muitos problemas topológicos, né? Ou seja, nenhuma camada em cima da outra, né? E nenhum buraco. Ok, gente? E aqui, né, a gente faz a mesma coisa. Eu sair do ambiente de edição, vou voltar aqui. Se eu vir com direito. Então aqui eu tenho área verde e área urbanizada. Vamos supor que a área urbanizada, colocar aqui uma área industrializada. Alterei. Agora eu venho aqui, salvo, fecho. E o mesmo processo. Eu posso vir aqui, fechar a janela. Eu posso retirar essa camada do projeto. Eu posso voltar com essa camada no projeto. Agora, a gente não tem mais o problema de buraco. E a correção que eu fiz na minha tabela de atributo, ela está aqui. Então, a área urbanizada virou área industrializada, né? Então as correções foram feitas e salvas. Né? Então, uma maneira da gente identificar, né, se a gente vê se o que a gente está fazendo no software, ele está sendo feito ou não, é isso. Né? Então, a gente cria a camada, né, coloca as informações na tabela de atributo, e depois fala assim, será que salvou mesmo? Tira a camada do projeto, né, e depois eu vou lá na pasta e busco ela novamente. Se ela voltar para mim, né, da maneira que eu alterei, né, você pode ficar tranquilo que as alterações foram salvas, né, e ficaram gravadas. Dúvida, gente? Né? Se tiverem dúvidas, vocês podem voltar nessa aula aí, né, nos passos que não ficaram muito claros, né, para que vocês, né, façam uma maior fixação do conteúdo. Tudo bem? E vamos seguir mais um pouquinho. Então, a gente, né, termina essa parte na edição vetorial e dos atributos. Né, e eu já até pedi a ferramenta de aderência lá, né, na hora da edição, né, então creio que ficou claro como é que se utiliza. Né? Aquela ferramenta ela pode ser utilizada tanto para vértice quanto para linha. Né? Vamos supor, eu não queria que o final do meu polígono terminasse no vértice do outro, né, mas sim na linha. Né? Então, posso colocar para alterar a linha, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui eu posso pedir também por segmento. Né? Então, eu posso colocar, né, o final do meu vértice em qualquer ponto dessa linha aqui, né, sem prejuízo a alguns problemas topológicos. Né? Novamente, problema topológico, problema de buraco ou problema de uma área sobre a outra. E por último, gente, não menos importante, o metadado. O que é o metadado? Quando a gente está com essa camada que a gente acabou de criar, né, vamos pegar só exemplo aqui dessa área industrializada. Então a gente criou, né, e fez alterações nela na mesma data. Vamos supor que você passou essa camada para uma outra pessoa, né, e essa pessoa passou para outra pessoa, enfim, essa camada está percorrendo aí as pessoas que utilizam já processamento, né, dentro da instituição de vocês. Como é que a pessoa vai saber se essa camada está atualizada ou não? Como essa camada foi construída? Qual que foi a última data de atualização dela? Né? Vamos supor, a gente desenhou uma área verde aqui, mas não sei. Foi dada a ordem aí de jogar todas as árvores no chão, né, e essa área verde não é área verde mais. Né, já virou uma área, sei lá, urbanizada. Então, essa correção, né, deveria ter sido feita na camada, né, e a gente precisa ter um local, né, para mostrar para as pessoas o quão atualizado está essa camada, né, e como essa camada foi construída. Isso aqui, gente, é bom também vocês perguntarem no setor de processamento de vocês, né, qual política de metadados que eles utilizam, né, porque geralmente cada instituição tem uma política, né, de quais informações colocar, né, tem um padrão de metadado. Né. Eu só quero mostrar aqui para vocês, nesse treinamento, a importância da gente ter um metadado atualizado, né, porque é o banco de dados da camada, né, assim, banco de dados na tabela de atributo, ok, mas assim, a tabela de atributo não me mostra, né, quando foi feita a minha última atualização, quem atualizou pela última vez, como a camada foi construída. Então, tudo isso aí vai para o metadado, ou seja, o metadado é um dado do dado, né, se a gente for colocar dessa forma. Então, se a gente vir aqui, né, na área direito, propriedades, a gente vai ver um campo aqui, ó,
que é o campo do metadados. Como a gente construiu essa camada agora, né, então ela está toda em branco. Mas aqui, né, igual, né, vou voltar a salientar com vocês, né, a instituição aí deve ter um critério de preenchimento nesse metadado. Vamos colocar só uma parte teste aqui, né, para vocês entenderem como é que funciona o metadado, né, para as pessoas que pegarem a camada que você desenhou ou a camada que você atualizou, né, ter certeza, né, o quão bem criado e quão atualizado está essa camada. Então, vamos supor, identificador principal, vamos colocar teste, né, basicamente. Identificar, a gente pega o caminho da camada, né, onde que ela foi criada, o título, a camada de área do estado, vamos. E o tipo é dataset, linguagem, que a gente pode falar áreas desenhadas utilizando a imagem de satélite do Google como referência. Coloca a data da criação, 19/12/2022. Aqui tem categorias, né, que eu não vou, né, me abster muito a isso. Palavras-chave que a gente pode colocar para facilitar o encontro da camada dentro do banco de dados. Os acessos, né, direitos autorais, restrições, né, que a gente pode configurar também. A extensão da camada, né, se for uma camada de regional ou local, né, a gente consegue colocar qual que é a extensão dela. Contato, né, de quem fez a camada, se for uma empresa, né, a empresa coloca o contato aqui, qualquer dúvida as pessoas conseguem entrar em contato. Algum link de acesso, né, que pode levar, sei lá, um mapa, se essa camada foi desenhada em cima de um mapa, esse mapa está num servidor, né, você pode colocar um link para a pessoa ter acesso a esse mapa, né, de onde que essa camada foi criada. E esse histórico aqui, vamos supor que essa camada foi atualizada, então vamos colocar aqui, ó, última atualização. Eu posso colocar correção, desenho e dos atributos. Importante a gente colocar a data também. Vamos supor que a gente fez a correção também na data de hoje. Vai ficar aqui, ó, essa informação. E a parte da validação, né, se uma pessoa, né, uma empresa for validar, né, enfim, não necessariamente a gente precisa trabalhar com isso. É só mais ou menos vocês entenderem a importância do metadado. Então eu venho aqui, metadado, e eu coloco salvar como padrão. Então, ok. Agora, se eu retirar novamente essa camada no meu projeto, quando eu importá-la novamente, adicionar, fechar, quando eu vier no meu campo de metadados, aqui, gente, essa parte de acento, ela é bem tensa, né, que algumas linguagens, elas não reconhecem os acentos, né. Então, aqui alguns acentos que eu coloquei, ele não reconheceu, né, colocou um caractere especial. Mas aqui, né, dá para a gente entender, né, que está escrito satélite, referência, criação, né, e aqui o histórico também, né, última atualização, correção do desenho dos atributos. Ah, aconteceu mais uma atualização, vem para cá, ó, e coloca última atualização. Atualização. Correção, atributos. Vamos supor que foi no dia posterior. E dá um ok. E eu venho aqui, salvo como padrão. Ok de novo. Quando eu abrir novamente os meus metadados, no histórico. Então, é bastante interessante, bastante importante, né, vocês utilizarem do metadado para entender como é que a camada foi produzida e utilizarem do metadado também quando vocês atualizarem as camadas, né, para que tenha assim, o registro, né, tanto de criação quanto de última atualização da camada quando ela foi atualizada pela última vez. Né? Volto a repetir, viu, gente?
Deve existir uma política aí, né, de preenchimento do metadado aqui, né, que eu fiz aqui é só um exemplo para vocês, né, isso aqui não é um padrão, né, então deve seguir o padrão, né, já estabelecido aí, né, pela política, né, do sistema de processamento de vocês. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né, então, a gente vai falar um pouco, né, da diferença entre salvar um projeto e salvar uma edição, né? Isso aqui, muita gente acaba, né, tendo algumas dificuldades em relação a isso. Essa ferramenta aqui, né, que é a ferramenta que a gente utiliza, né, com uma maior número de vezes, né, fugiu a palavra aqui agora, maior regularidade apareceu. Essa ferramenta aqui a gente está fazendo qualquer edição, né, seja no Excel, seja no Word, né, a gente dá um Ctrl S aqui, salva. Só que aqui, gente, a gente está trabalhando com projeto. Tá? Quando a gente trabalha com o atributo, né, quando a gente está fazendo qualquer edição ou construção de camada, a gente trabalha com esse disquetezinho aqui. Esse disquete aqui que me garante que a minha atualização, tanto dos atributos quanto dos desenhos, ela foi feita com segurança, né? Ela foi feita e salva, né? E depois a gente termina aqui no lapisinho. Né? Depois de tudo, se eu quiser salvar o projeto, eu salvo ele aqui. Tá? Mas não façam a edição, né, vetorial ou a edição de atributo e salvem nesse botão de disquete aqui, né, que vocês podem acabar perdendo uma edição que vocês estão fazendo. Outra dica que eu dou para vocês, se por acaso vocês estão fazendo uma edição, né, de atributos volumosa, né, vamos supor uma lista grande na camada, uma camada que, sei lá, tenha 500, 600 linhas, né, então você está alterando as linhas, vá salvando aos poucos, né, o que a gente faz com o Excel e que a gente faz com o Word também, para que a gente tenha segurança que pouco a pouco as alterações elas estão fazendo, porque, como eu já disse, né, no início dessas apresentações, pode ser que uma instabilidade do programa, uma falta de luz, enfim, qualquer coisa possa comprometer a sua edição, né, e você não tenha nada salvo e você tem que começar tudo de novo. Então, aos poucos você vai fazendo, né, sempre tem esse hábito de ir salvando, né, para você não perder muito trabalho, né, caso aconteça algum incidente maior aí. Né, então, algumas dicas, né, que a gente pode dar aí para a gente não ter, né, excesso de retrabalho. Tá, e agora a gente vai exportar uma camada ou parte dela. Então, como a gente já havia conversado, né, então vamos supor, eu posso exportar essa camada área indo lá na pasta que a gente criou, né, pegando todos os 5 arquivos nomeados de área e enviar para a pessoa. É a maneira correta? Não, basicamente, né, que, sei lá, um arquivo pode não ir, né, e a pessoa não vai conseguir abrir, ou, sei lá, né, pode acontecer outras coisas aí, né, de renomear um ou outro desse aí, né, dos 5, se um tiver renomeado com outro nome também, um caractere a mais, né, um acento a mais, ele também não vai abrir, né, então, o jeito mais certo de fazer a liberação de base de dados é pelo software, né, e a gente consegue liberar a camada completa ou parte dela. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar essa parte área aqui, eu não vou fazer com os demais não, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Vamos liberar, primeiro, a camada completa, né? Então, como a camada área só tem esses 2 polígonos aqui, né? Então, rapidinho a gente faz, né? Então, a gente vem, botão direito, exportar, e guardar elementos como. Aqui vai abrir para mim essa janela, que vai me perguntar qual que é o formato. Eu vou querer salvar nesse formato shapefile, e eu vou apontar lá para a minha pasta. Né? Então, eu vou colocar aqui áreas, eu vou colocar aqui um underline aqui, export. Opa, perdão, que está em caps lock. Export. Eu vou salvar. Então, o meu sistema de coordenadas é o configurado lá, né? É o 4674, né? Então não vou precisar mexer, tá? Ok. E aqui, né, não preciso mexer mais nada, só dar um ok. A área export, ela foi lá para a nossa pasta. Como é que eu faço para ver? Eu posso entrar aqui, ó, e aqui tem a área export,
Vamos supor que eu não queira enviar a área toda. Eu quero enviar só a área verde, né? Essa área industrializada que a gente colocou, eu não tenho a intenção de enviar para a pessoa, não. Como é que eu faço para enviar só uma parte da base que a gente está trabalhando? Eu posso vir aqui, né, na minha ferramenta de seleção, clico aqui em cima da camada que eu quero selecionar e clico nela. Ela vai ficar nesse amarelo forte aqui, ó. Cliquei nesse amarelo forte, clico direito de novo, exportar, guardar elementos como shapefile novamente. Aqui eu vou colocar área verde. Dá um OK. E aqui, ó, eu vou pedir para salvar somente a feição selecionada. Quando eu der um OK aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai enviar para a pessoa só o que eu selecionei. No caso aqui foi um polígono só. Se eu tivesse, sei lá, 50 e selecionasse 10, iriam os 10. Se eu tivesse 1000 e selecionasse 100, iriam 100. E por aí vai. Tá? Então, se por acaso a gente não quer que a pessoa tenha acesso a toda a nossa base de dados, né, a gente pode fazer com que as pessoas elas tenham uma restrição de acesso, né, no caso que a gente pega uma parte da base, seleciona ela e manda, né, só o selecionado. Não posso esquecer de colocar, né, naquele íconezinho lá, né, deixar ele selecionado para que a pessoa receba só a parte selecionada. Voltando aqui, a gente vai exportar em outros formatos, né? Então a gente, não que a gente está trabalhando em shapefile, a gente precisa ter só essa informação em shapefile, a gente pode ter em outros formatos, né? Vamos supor, a pessoa que eu quero enviar a base, ela trabalha com o Google Earth, e ela não sabe, né, manipular, né, artigos, não consegue manipular arquivos, né, em shapefile, em camadas vetoriais, né, produzidas em software de geoprocessamento, né, como o QGIS, por exemplo. Então, a pessoa quer que a gente envie para ela em arquivo, né, KML ou QMZ, que é o arquivo que abre no Google Earth. Né? Como é que eu faço? Vou pegar essa área verde mesmo. Clico com direito, peço para exportar, guardar elementos como. E aqui, ó, formato, eu clico em cima. Então eu tenho, né, a possibilidade de enviar via GeoPackage, né, que é a camada, né, que é aberta também no QGIS, né, uma camada vetorial muito mais moderna do que o Shapefile. AutoCAD, né, e várias outras extensões. Mas aqui a gente vai pegar, né, esse KML. E aqui eu vou colocar na nossa pasta também, né. Aqui está o KML, né, então como não tem nenhum arquivo KML, né, nesse banco de dados, eu posso colocar área verde. Não tem nada dessas configurações e dou um OK. E aqui exportou. Se eu quiser dar uma analisada, se realmente foi, eu vou lá para a nossa pasta, e aqui eu tenho a área verde. Clico 2 vezes, e ele vai me abrir o Google Earth nessa área verde que a gente desenhou. Só um segundo aqui, né, para ele poder... a minha área verde dentro do Google Earth. E aqui eu vou descartar, eu não vou salvar. Tá? Então aqui a gente consegue, né, trabalhar com outros formatos também, né, não só o shapefile. Né, terminando esse módulo 3, né, de edição vetorial básica, né, de criação e edição, né, tanto de desenho quanto, né, de informações na tabela de atributos. A gente tem um caso aí, né, de ao receber uma camada shapefile com áreas verdes do município, você percebeu que uma área específica estava com um grande erro de deslocamento de vértice, comprometendo a análise espacial, pois o vértice deslocado fazia com que a área verde em questão ficasse menor do que realmente era. Ao analisar a tabela de atributos, você encontrou um erro de português. Então, ao invés de área verde no campo, estava escrito área verde. E para finalizar,
né, você teria que exportar essa camada para que ela seja aberta, manipulada e possivelmente editada no Google Earth. Explique passo a passo, né, o que você deverá fazer no QGIS para corrigir os erros encontrados e para exportar essa camada no formato adequado. Então, gente, basicamente, né, então, você encontrou no desenho um problema de deslocamento de vértice, né, um problema na tabela de atributo, né, então, assim, um nome digitado, né, de maneira incorreta, e você precisa fazer com que essa camada, né, seja aberta no software do Google Earth. Né, então, passo a passo, o que você precisa fazer, né, para que esses erros sejam dirimidos, né, para que a gente não tenha mais esses problemas para a pessoa que for receber essa camada e abrir ela no Google Earth já com a área certinha, sem o deslocamento do vértice, sem o problema, né, de preenchimento da área verde, né, e também para que ela, né, consiga abrir, né, e manipular esses dados nesse software do Google Earth. Tá? Então, creio que esse passo a passo aí, né, ficou, né, claro, né, com o que a gente viu nessa última aula aí, né, na edição vetorial básica. Dessa forma a gente termina o módulo 3, tá, e a gente se vê nos próximos módulos. Um abraço.